Então, bom dia a todos. Bom Bom dia. estar aqui com vocês nesta manhã, o horário dos valentes. É sempre bom a gente trazer uma palavra diante de algum contexto, né? Pelo menos eu gosto bastante, assim. Claro que a palavra de Deus, ela age conforme o Espírito. Aliás, o que a gente vai partilhar, provavelmente o Espírito Santo vai traduzir de diferentes maneiras para cada um. Porque cada um vive num contexto, né? Em algum momento de vida, em alguma situação, enfim. E o Espírito Santo tem essa habilidade, né? Por isso que ele faz o que quer, né? O Espírito Santo é indomável, né? Isso é maravilhoso. E essa reflexão, ela vem de uma leitura bíblica que concluí agora recentemente com um irmãozinho que está num processo de evangelização, o Tiago. Então, nós lemos, ele zero contato de Bíblia, né? Tiago, novão na fé, né? Fez um curso de casais e tal, aí criamos uma amizade. Eles passaram por um momento de vida muito difícil, um casal jovem. A Bianca, que é a esposa dele, engravidou do segundo filho, e o segundo filho foi diagnosticado com aquela encefalite, que é uma doença que a criança não tem o cérebro. E é uma das poucas, dos poucos motivos da legislação brasileira que é permitido o aborto, porque certamente essa criança não vai sobreviver, né? Mas eles decidiram levar a gravidez até o fim, né? Isso mobilizou muitas pessoas, né? Especialmente as mulheres, em momentos de oração, de meditação, nos dias de semana. E o Mateuzinho nasceu, né? Então, ela concluiu a gravidez, o Mateuzinho nasceu e ele viveu 26 minutos, né? E o Thiago pôde pegar o Mateuzinho no colo e tem o Caduzinho também, que é o menino mais velho, né? Poder, como família, ali, curtir um pouquinho. E eles poderiam ter matado, né? Mas eles decidiram amá-lo. E na glória, na plenitude do reino, eles vão encontrar o Mateuzinho, né? E o Mateuzinho certamente vai dizer para eles: papai e mamãe, muito obrigado, né? Então, são coisas que, quando você olha na perspectiva da eternidade, elas tomam uma outra dimensão, né? E o cerne da Bíblia, né, o ápice da Bíblia é a morte e ressurreição do Senhor, né? Então, a pregação de Paulo, que a gente vê ali em Atos, né, e porque ele é, inclusive, condenado, é por conta da ressurreição dos mortos, né? Então, um dia nós ressuscitaremos. E além de receber o perdão dos pecados, que é uma graça que só o Senhor Jesus nos pode dar, ele nos dá essa esperança, né, de que não termina aqui, né? Então, o reino não acaba aqui. É chegado o reino de Deus, mas ele não termina aqui, né? Então, tem mais história pela frente, né? E nós vamos encontrar muitas outras pessoas além do Mateuzinho. Mas então aí lemos o Evangelho de Marcos, depois lemos Lucas e Atos, né? Que Lucas e Atos é considerado o livro 1 e livro 2 do próprio autor, do Lucas. E tem um pequeno trecho aqui que eu vou partilhar com vocês de Atos que a Bíblia é incrível, né? Você lê ela muitas vezes e parece que passa batido em algumas coisas. De repente, uma frase, o que é isso aqui, né? E aquilo te captura, né? E eu vou mostrar para vocês o que me capturou, que eu quero compartilhar, então. Então, nós vamos partilhar aqui. Então, Atos 26, ele é o discurso de Paulo diante do rei Agripa e do Festo. Ele está prestes a ir para Roma, né?
Então, tem ali a história depois daqui, o naufrágio, né, que já vai acabando ali, Atos 27, 28, né, são 28 capítulos. E aqui Paulo, ele narra com mais detalhes como foi a conversão dele, né? Então, aqui essa imagem foi a melhor que eu encontrei, não sei se ela representa bem o que aconteceu ali, porque Paulo está com uma capa vermelha, geralmente quem usava capa vermelha eram ali os romanos, né? Tudo bem que tem um soldado romano ali, que devia estar acompanhando ele, você vê que tem um cara ali do lado esquerdo, um, um manto ali, uma cobertura, que parece um fariseu, né? Parece um religioso. Então eles iam em comitiva e um soldado romano geralmente acompanhava mesmo, né? Que era muito perigoso, aquelas viagens e tal. E ele está indo lá para Damasco, né? Para a passagem que todo mundo conhece aqui, e aí essa voz, né, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aí a frase-chave é essa, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Esse é o tema da nossa reflexão, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando se persegue o corpo de Cristo, persegue o próprio Jesus, né? Mas o que será isso? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, né? Paulo aqui, ele foi escolhido, né? Ele foi selecionado nesse episódio como apóstolo dos gentios, e aí não foi uma escolha bem dele, né? Foi uma escolha do Espírito Santo, né? Então, assim, não foi um cara que foi em encontro de evangelismo, que foi em culto e depois foi lá na frente aceitar Jesus. Ele tomou uma pancada aqui e falou: cara, você vem agora e te digo mais, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que ele está dizendo? Não resista, não resista, né? Você vai se machucar, o aguilhão é como um ferrão, né, que você dá no boi para ele andar, para ele caminhar, né? Então, olha, não resista, que senão você vai se atrapalhar, né? E aí me lembrei de dois versículos, né, que nós fomos escolhidos primeiro, né? Então, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te escolheu. Então, peguei dois versículos aqui, um de João e outro de Isaías, né? Que não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amado, o Senhor te diz nesta manhã: tu és meu, e dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, né? Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi e te constituí para que você vá e dê fruto, como está lá em João 15, né, que lemos ontem algumas vezes, né? Permanecei na videira, né? E eu vos constituí a fim de tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, e ele vos conceda, e vos conceda, inclusive, sobre o seu chamado. Então, qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Paulo descobriu qual era o chamado dele. Se você ainda não tem convicção do seu chamado, né, eu quero te dizer nessa manhã que Deus vai falar de uma maneira que você pode entender, mesmo que você precise cair do cavalo, né, para entender. Esteja firme na videira, ele te sustentará. Então, não insista em se desviar do teu chamado. Descubra o teu chamado e persista nele, né? Porque você pode se machucar. Não flerte com o mundo mais. As coisas antigas já passaram, né? Não adianta ficar pensando em outras coisas, em outros desejos, em outras. Não, isso você vai se atrapalhar, porque o teu chamado não é o que às vezes Satanás coloca diante de você, mas é aquilo para o que o Senhor te chamou, né? Então, é isso, meus queridos. Muito obrigado, Ricardo, pela partilha. E estava comentando há pouco com o Carlos como o Espírito Santo tem tomado cuidado em conduzir uma palavra na sequência da outra e vai formando todo a verdadeira ideia do reino do céu. Sabe, abrir mão das coisas, sabe? Essa versão do Ricardo fala para não luta contra a vontade de Deus, não resiste, sabe? Abre mão da sua. Ontem a Rosaninha terminou o dia falando sobre isso. Não tenha medo de trocar, de abrir mão de algumas coisas.
Não resiste. O Espírito Santo está falando para você, abre mão. Agora é outra fase da sua vida. Mas a gente resiste. E aqui o Ricardo nos trouxe isso. Não resiste. A vontade de Deus chegou. Deixa ele fazer do jeito dele. Para quem não sabe o que é um aguilhão, aqui é comum, aqui na roça comum. Então, uma haste metálica, aproximadamente uns 2 metros a 3 metros, com uma ponta bem afiada. É como se fosse uma lança bem grande, né? Como o Ricardo falou, né, o aguilhão é usado para você levar um animal bravo, para dentro de um caminhão, normalmente, para fazer o carregamento desse animal ou para descer de um caminhão. Então, esse caminhão chama-se gaiola, né? Esses caminhões que levam bois. E tem alguns animais que entram tranquilamente. E alguns animais bravos, eles não querem entrar, começa a dar coice, teima, você for bater nele com mão, ele te dá coice, vai te dar chifrada e vai te machucar. Então, usa-se o aguilhão para forçar, para obrigar esse animal bravo a entrar no local que você queira colocá-lo, né? Então, quando o Ricardo traz isso para nós, né, Deus usou isso com o animal bravo também, com Paulo, que era muito bravo, né? E aí, todos nós sabemos o restante da história, né? Obrigado, Ricardo. Paulo, na carreira dele, deve ter usado muitas vezes o aguilhão para ferir os baderneiros da época, né? Como soldado que foi, e uma carreira brilhante deve ter tido, né? Para chegar na posição que ele chegou, deve muitas vezes ter ferido pessoas, né? Com o aguilhão e empurrado muita gente aí para desfazer as badernas, né? Mas o que me chama a atenção, né, nisso que o Rick está comentando com a gente, é que Jesus, ele nos trata muitas vezes, né, e considera nos falar conosco com aquilo que realmente faz parte do nosso dia a dia, daquilo que nós acumulamos na nossa vida, né? Então, Jesus tinha clareza de que Paulo sabia muito bem o que era um aguilhão, como usá-lo e qual que era o impacto disso na vida das pessoas, né? Então, ele diz isso para Paulo, fala, Paulo, não adianta, você sabe que não adianta, né? Então, não é eu que estou te falando, não é uma novidade para você, né? E eu percebo assim, nessa manhã, comigo, né? Deus falou, Maurício, não adianta você resistir, né? Não adianta, né? Não resista, né? Vai ser melhor para você, né? Então, talvez a forma como que muitas vezes eu também feri pessoas e na tentativa de empurrá-las para aquilo que eu achava que era o correto, né? Às vezes Deus também, Jesus me falando, não isso não é bom, porque de alguma maneira Jesus estava falando com Paulo, falou, Paulo, não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho é o que eu vou te mostrar, é o chamado que eu estou te revelando, né? Assim, nos toca profundamente essa ideia, ainda que com toda a nossa idade de caminhada aqui, né? Alguns final da década de 70, início da década de 80, né? Nós estamos falando de 30, 40 anos aí, a gente muitas vezes ainda tem que nos lembrar do nosso chamado, né? Não desistir dele. Obrigado, viu, Ricardo? Deus continue te abençoando, né? Te dando graça e ânimo também no seu chamado e na sua caminhada. Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua escolha por nós é uma grande bênção para as nossas vidas. Oh, E nós te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos por essa mensagem que o Ricardo trouxe, que, como o Maurício falou, né, ao longo da nossa jornada, mais curta ou mais longa do que a de Paulo, Paulo foi mais curto, o processo dele foi mais duro, doloroso, porque ele foi muito contra ti e os teus servos, mas nós te agradecemos pela tua misericórdia para conosco, Deus. Nós queremos renovar o nosso chamado aqui, Senhor, e não queremos resistir ao teu Espírito, à tua graça, ao teu amor, ao teu poder, Senhor.
Continua conosco, Senhor. Fala conosco. Transforma as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus. Tu estás falando profundamente, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Continua conosco, com cada um dos que estão aqui durante este dia todo. Deus, a tua palavra ministre poderosamente sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Senhor. Senhor, eu também quero te louvar nessa manhã, Deus, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Deus. Senhor, obrigado pelo testemunho do Tiago e da esposa dele, Senhor. Senhor, obrigado pela vida do Mateuzinho, que nós também acreditamos um dia vê-lo, Senhor, e poder ouvir a história da parte dele também, ó Deus. Mas, Senhor, nesse momento, alcança o coração daqueles que estão aflitos, atribulados, Senhor, porque talvez não tomaram a mesma decisão do Tiago e sua esposa, Senhor, e que hoje carregam o sentimento da culpa, Senhor, do peso, Senhor, daquilo que é uma atitude, Senhor, que vai contra a vida. Senhor, alcança essas famílias também, alcança com a tua misericórdia, Senhor, faz uma obra de restauração completa nesses corações que talvez estejam perto de nós e nós não sabemos também, Senhor. E continua animando, Senhor, o coração do Tiago, sua esposa, sua família, eles possam, desse testemunho, Senhor, serem também uma lanterna, Senhor, um lampião sobre a mesa, ó Deus, e que aqueles que olharem para eles sejam iluminados pela tua face, Senhor. Obrigado. Estou aqui boca aberta, como o Espírito Santo tem falado nesses dias, sabe? E vai renovando isso, sabe? E vai abrindo a nossa mente de uma maneira, sabe? Quebrando paradigmas, coisas que a vida inteira a gente resistia. Essa oração do Mauricinho agora, irmãos, sabe? É tão fácil jogar pedra em quem comentou um ato de tirar a vida de alguém, mas como está essa alma hoje? Sabe? Essas pessoas são vítimas de um sistema. Agradeço, né, a partilha. Acho que a explicação do Carlos no final ficou muito interessante, né, para a gente juntar o contexto, né? Agora, é uma coisa assim impressionante, né? Eu, pelo menos, e eu acho que os irmãos que estão aqui vão lembrar de alguém, né, que sofre na vida cristã porque não quer recalcitrar contra o aguilhão da vida dela, né? Fica ali sofrendo, né? Porque Deus está dando mostrando um caminho para ela e ela não vai. E Deus está ali, né? Vai, e ela não vai, né? É uma coisa assim impressionante, né? Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas, até parentes meus cristãos, que aí depois você vai conversar, né? A pessoa fala assim, não, mas né, tinha que ser desse jeito, tinha que ser daquele jeito. Não tinha que ser, não, meu irmão. Se fosse hoje, né, Carlos, a expressão seria, não adianta você dar murro na ponta de faca. Né? Então, hoje teria mais sentido essa frase do que recalcitrar contra os aguilhões, porque nos grandes centros as pessoas não sabem nem o que é isso. Né? Mas, dentro do que o Gil falou, e subiu meu coração aqui agora, um fato que acontece aqui na capelinha, né? Nós temos duas senhoras ali, né? Uma mais jovem, que cantam na igreja, né? E dói meu coração de ver essas senhoras cantando na igreja por causa da vida que elas levam. E eu sei da vida que elas levam porque algumas vezes elas vieram aqui em casa, a menina foi na casa delas
para treinar, né? Para cantar. E a menina até desistiu de cantar com elas. Mas desistiu por outro motivo, porque elas não querem treinar, elas querem agora só ir lá cantar. Até que cantam bem, né? Assim, dentro de um contexto, né? Até que não é muito ruim. Mas o cantar delas é pegar o microfone e berrar na igreja. A voz ajuda, né? Mas acha que berrar é importante. Mas o que me chama a atenção no negócio do sistema, que o Gil falou, é que uma delas já é o quinto casamento. Já é o quinto casamento, né? E a outra, que é a jovem, né? Nós descobrimos isso que ela contou aqui em casa. Ela já era noiva com um primo muito sério, conheço ele superficialmente, mas o pai, a mãe frequentam, são pessoas sérias. As irmãs são ministras na igreja, numa outra igreja aqui próximo, né? O rapaz é muito sério, um cara direito, tem a família já dele, você vê assim que é uma pessoa bem centrada. E ela era noiva, estava para casar, estava segundo ela, poucas semanas para casar, e ela traiu ele, sabe? Traiu e aí não casou, sabe? Bom, hoje ela vive assim, né? Ela não mora com outra pessoa, mas toda semana se encontram para manter relações sexuais, né? E disse que nem ela nem ele quer casar. Não, a gente não quer casar, não. Assim tá bom, sabe? Ou seja, vive uma vida assim totalmente, como dizer o termo, pecado, sabe? E a menina foi conversando com elas aqui, né, e orientando e tudo mais, mas parece que cria comichões nos ouvidos, rapaz, e é incrível. E a menina falou, pô, mas então por que você não assume esse relacionamento? Né? Eu falei, não, a gente não quer, né? A gente quer cada um ficar na sua e se de repente aparecer alguém na minha vida ou na vida dele, tudo bem, não tem problema. Então, porque o sistema ensina isso, sabe? Então, é totalmente contrário, o mundo é totalmente contrário aos ensinamentos, às ordenanças de Deus, né? E o que magoa o meu coração muito é que essas pessoas vivem essa vida totalmente aí libertina, pegam o microfone para estar cantando ali e se veste uma hora de santidade ali na igreja, sabe? Eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? E as outras pessoas que estão ali sabem disso, porque essa cidade é pequena e aqui não é nenhuma novidade. Nós não sabíamos porque a gente chegou há poucos anos aqui, né? Mas conforme a gente vai conversando com as pessoas, eles vão soltando essas pérolas aqui e a gente tem orado muito nesse sentido, né? Porque a pessoa frequenta a igreja de carteirinha ali, quer ser ministra na casa de Deus, mas a vida assim totalmente assim a vida secular governando, né, o corpo físico, sabe? É só Deus mesmo. Aí tem que ser usado o aguilhão. Essa palavra lá no Mato Grosso, Carlos, tem um outro sentido. É usado como aguilhão, mas que tipo de aguilhão? Lá, como eles mexem muito com o gado, a cultura do Mato Grossense, a ponta do aguilhão, da vara, é usado o rabo de arraia. Pegou o peixe, corta o rabo de arraia, põe para secar, aí fixa ele na ponta da vara. Por que o rabo de arraia? A arraia, quando ela toca em alguém, um ferimento tem uma ponta de veneno. E a dor é intensa. Então, tem aqueles tipos de gente que tem que ser com aguilhão com rabo de arraia. Tem que incomodar realmente, tem que arder. Que a pessoa, o Carlos está contando a história dessa senhora aí, resiste, sabe? Entende já que tem que mudar de vida, mas resiste. Aí haja aguilhão. Mas continuamos crendo que Deus vai usar a ferramenta certa e na hora certa ele vai mudar. Sabe, aí você vê a história de Maria Madalena, né? Ou muitas outras ali. A irmã de Lázaro ali, que lavou os pés de Jesus com aquele perfume. Sabe, foi uma pessoa que viveu uma vida estranha um tempo. Mas quando Deus tocou, ele sabe desarmar tudo isso. Nossa mente, às vezes, não consegue aceitar. Mas foi ele que morreu por nós na cruz, ele vai dar essa
usar a ferramenta certa e vai mudar, como mudou a de Paulo. Eu acho legal a vida de Pedro e de Paulo, né? Elas retratam, sim, situações muito fortes, né? Mas que, se nós refletirmos para nós, né, a gente vê a nossa jornada mais longa, mas a gente vai resistindo, né? Muitas coisas, e a misericórdia de Deus vai transformando. Mas esse exemplo que o Carlos Barbosa trouxe, realmente o sistema é cruel, né, Carlos? E as pessoas não enxergam, estão sendo dominadas, sendo, né, embotadas totalmente, e querem, né, querem viver uma vida que não tem nada a ver, né? Mas, misericórdia, porque, na verdade, assim, ela retrata uma situação difícil, né? Nós temos que tomar cuidado, porque o sistema está aí querendo nos enlaçar de alguma forma, né? O dela, dessas pessoas que você falou, tá muito visível, né? Para você, principalmente agora que você entende mais. Mas é difícil, e assim, a gente tem que tomar cuidado com a gente, também com outros irmãos, né? Porque é duro. Tem que lutar, né? Para que... E o bom é o seguinte, Deus não desiste, né? Deus ainda está, vocês, né, aí, enxergando, orando, eu creio que vocês devem clamar por essas vidas, né? Porque talvez é a única salvação deles, né? Paulo ali foi mais duro, né? Mas ele tinha feito algo tremendo, né? Então, por isso que o exemplo de Paulo e de Pedro é aquele, né, que negou, né? Deus falou para ele, você vai negar. Não vou negar, negou 3 vezes. Então, o Pedro era tão, ele queria fazer tudo tão bruscamente, né? Então ele dá um alívio para nós. Nós não somos tão igual a ele, mas no fim nós somos tudo igual. Então, são exemplos fortes, né? E que nós precisamos realmente nos humilhar, nos render totalmente para que toda resistência que existe ainda dentro de nós caia por terra em nome de Jesus. Mas é muito, muito legal, muito legal. A gente cresce muito, como o Gil falou, a gente aprende, né? Deus vai trabalhando, mexendo a nossa... Muito, muito bom, muito bom.